Gênesis capítulo 9, uma continuação da história de Noé e toda a sua descendência após o dilúvio. A partir de agora, nós vemos o detalhamento da aliança de Deus com Noé e um relato de uma forte maldição que abalou a história da humanidade. Capítulo 9 inicia falando assim: a aliança de Deus com Noé. A partir de agora, nós vemos o relato de uma era pós-diluviana. Verso 1. Deus abençoou Noé e seus filhos. Aqui nós vemos no original essa palavra abençoou como uma expressão que transmite a ideia de prazer, de alegria, contentamento da parte de Deus para com Noé e a sua família. E o Senhor determinou: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então a gente vê que Deus ele está estabelecendo um novo começo para toda a humanidade. Quando o Senhor dá essa ordem para Noé frutificar, multiplicar, ser fecundo, ele dá a mesma ordem que foi dada para Adão lá atrás, no início de todas as coisas. Então, dessa forma, nós vemos as promessas que o Senhor havia feito anteriormente a Adão e Eva. Lá atrás, no capítulo 1, versículo 26 e 28, nós podemos ver elas sendo reafirmadas, sendo renovadas em Noé, que a gente pode dizer que nesse momento é um novo Adão. Aqui, nós vemos a história sendo divididas em duas partes. A era pré-diluviana, que antecedeu o dilúvio, que antecedeu a destruição de todas as coisas, e a partir desse momento, uma nova era, um novo início pós-dilúvio. Cede o medo e o pavor de todos os animais da terra e de todas as aves do céu, como de tudo que se move na terra e de todos os peixes do mar. Eles são entregues nas vossas mãos. Então nós vemos aqui que a bênção de Deus é maior do que a primeira lá atrás, no capítulo 1, versículo 28, pois agora os animais e até os pássaros teriam um temor natural dos seres humanos e agora também sob o controle deles. Verso 3, o Senhor fala algo que eu gosto muito, que é a liberação para o consumo de carne. Então, com base nesse versículo, a gente acredita que antes do dilúvio não existia a liberação da parte de Deus para o consumo de carne. Então, a gente vê no verso 3 o fim, o abolir do vegetarianismo. O verso 3 fala assim: tudo que se move, possui vida, vos servirá de alimento. Tudo isso eu vos dou, como vos dei as verduras e as plantas. Então, nós vemos do verso 3 até o verso 5, três novas realidades que são impostas à família de Noé nessa era pós-diluviana. Primeiro, foi liberada a carne para eles. Segundo, nós vamos ler aqui agora no verso 4. Vocês não podem comer a carne com sua alma, com sua vida, isto é, com seu sangue. Aqui houve a proibição de comer qualquer forma de sangue que houvesse dentro do animal. Então, o que a gente consegue compreender aqui? Um princípio para aquilo que seria estabelecido como lei, como ordenança para todos os povos posteriormente. Aqui já existia essa proibição, depois ela foi uma proibição escrita na lei, lá em Levítico 17, do 11 e do 12, que a gente fica sabendo mais sobre essa restrição, que ela não ficou somente para o Velho Testamento. Quando existe um concílio em Jerusalém para o estabelecimento da igreja, quais seriam as diretrizes que tomariam conta daquele povo posteriormente, lá em Atos 15, nós vemos que a proibição de comer a carne com sangue, ela permanece, porque isso é algo que entristece profundamente o coração de Deus, porque o sangue ele representa a vida, e esse conceito ele é muito mais abrangente dentro das Sagradas Escrituras, e a gente vai vendo nos versículos, nos livros posteriores. Mas o que a gente precisa saber é que o próprio Deus fala que a vida, a nossa alma, tudo que nós somos está no nosso sangue, assim como de todo animal, como de todo ser vivente. Por isso que, quando o animal era sacrificado a Deus, no Antigo Testamento, Deus aceitava aquela vida, aquele sangue derramado como oferta para ele. Por quê? A vida daquele animal pertencia a ele. Então, por isso que esse tipo de sacrifício antigamente
era aceito. Posteriormente, na Nova Aliança, no Novo Testamento, nós vamos ver que existiu um sacrifício perfeito, eterno, que foi o do nosso Senhor Jesus Cristo, que suprimiu, ele fez ser abolido todos aqueles sacrifícios de animais que eram feitos anteriormente para aplacar a ira de Deus contra o pecado do povo. Jesus, ele se fez um sacrifício único, perfeito e verdadeiro. Por isso, a necessidade de todo crente, de todo cristão, receber, aceitar a verdade da história de Jesus, não como simplesmente um conto, um profeta, um homem bom que caminhou pela terra. Não, como um homem 100% e também como 100% Deus, que deu a sua vida como sacrifício por amor de nós. Essa é a base, o princípio fundamental do cristianismo, que houve um Deus que se desfez da sua glória, veio até a terra, nos ensinou como viver uma vida em santidade, foi morto, ressuscitou e vai voltar para buscar a sua igreja. Então, tudo que nós vemos no Antigo Testamento é sombra, é arquétipo daquilo que haveria de vir. E voltando a falar do sangue, da grande importância que ele tem na história da humanidade, nós vemos que essa proibição ela não se restringe somente ao comer o sangue do animal que é morto sufocado, não. Existem diversos alimentos que nós não, como cristãos, não podemos consumir, tais como sarapatel, chouriço, galinha ao molho pardo. Isso é proibido biblicamente falando. Quando nós falamos também de outras formas de consumo de sangue, a gente vai para culturas pagãs, com ritos que envolviam venda de alma, longevidade da vida, e as pessoas elas consumiam o sangue umas das outras ou de uma determinada pessoa para poder achar que aquilo faria aumentar a sua vida. Isso é abominável a Deus de todas as formas. E na atualidade a gente não ouve tanto falar em sacrifícios desse nível, porém existe, né? A gente sabe que existem muitas sociedades secretas, muitos ritos que são feitos, que são ocultados da maior parte da sociedade, mas de vez em quando eles deixam escapar uma ou outra história e a gente fica sabendo, como é, por exemplo, a história do adenocrome, que eles vendem, né, os grandes laboratórios de forma oculta, em cápsulas, né? Alguns dizem que pode ser vendido até os vidrinhos com o próprio sangue mesmo. O adenocrome nada mais é do que a adrenalina que é liberada do sangue. Geralmente eles dizem que de criança, porque a melhor parte do sangue é o infantil. Olha o nível de sujidade que vai isso. E essa criança, eles torturam ela para que seja liberada essa adrenalina no corpo e essa oxidação do sangue fique mais forte. Quando essa criança está no seu ápice da adrenalina, aquele sangue é retirado dela. Muitos falam que a criança, depois disso, ela é morta. Por isso, milhares e milhares e milhares de crianças somem todos os anos e ninguém faz nada. Por quê? Alimenta uma grande indústria de farmácia para a vaidade de estrelas de Hollywood, de estrelas do mundo da fama, de grandes milionários, que a gente não fica nem sabendo. Mas quando a gente começa a ler, estudar alguns documentários sobre esses determinados assuntos, a gente se assusta com a maldade que existe no mundo. Então aqui também nesse adenocrome, adeno é de adrenalina, né, e o crome é de sangue, nós vemos uma forma de consumo de sangue que é abominável, que é proibida para Deus. Outra coisa que a gente deve descartar da possibilidade de consumo de sangue, que não tem nada a ver com esse daqui, é no caso de necessidade de transfusão. Nesse outro ponto, o sangue ele vem sim para salvar a vida e não como uma forma de consumo. Só em questões de curiosidade mesmo que eu fiz esses adendos aqui para que a gente possa ter os nossos olhos abertos mesmo para tantas curiosidades que a gente tem que são ocultas e encobertas. Tudo aquilo que antigamente era chamado de teoria da conspiração, que crente viaja na maionese, cada dia mais a gente vê sendo abertos os nossos olhos para essas realidades que não tem como mais as pessoas falarem que é uma mentira. Aí o verso 5, o Senhor continua falando assim: certamente pedirei conta, mais um dos aspectos que foi apresentado para essa era pós-diluviana, tá? O Senhor vai pedir conta do sangue de cada um de vós. Pedirei conta de todos os animais e ao homem, a cada indivíduo, requererei conta da vida do seu próximo. Ou seja, o Senhor está nos mostrando aqui que a vida do homem, ela é mais sagrada, ela é mais importante do que a vida de um animal. E ele é defensor dessa vida. Por quê? O homem foi criado à sua imagem e semelhança. Nós somos representantes
representantes fidedignos da divindade do reino de Deus sobre a face da terra. Por isso, por razão nenhuma, o homem tem o direito de tirar a vida de outra pessoa, porque ele vai estar atentando contra a imagem do próprio Deus. Meu coração encheu de alegria nesse momento porque pousou um monte de ararinha colorida na minha goiabeira, que tá cheia de goiaba, e elas vêm para comer. Eu acho a coisa mais linda a manifestação, a presença de Deus sendo demonstrada através das coisas criadas, né? Sou muito grata a Deus por tudo que Ele me permite ter e vivenciar. Voltando ao assunto sobre a mortandade humana, segundo a lei, aquela pessoa que cometia um assassinato premeditado, nós vamos ver isso posteriormente em Êxodo, depois Números, posteriormente mais ainda em Romanos, depois Pedro fala isso pra gente, essas pessoas que premeditavam tirar a vida de alguém, elas eram dignas da pena de morte, com exceção, tá? A gente tem que abrir esse adendo aqui, que tivesse a necessidade de uma defesa própria sem premeditação. Por quê? Quando você mata alguém premeditado, você está demonstrando desprezo com a criação do próprio Deus. Quem derramar o sangue do ser humano, verso 6, pelo próprio homem, seu sangue será derramado, porquanto a imagem de Deus foi a humanidade criada. Verso 7. Quanto a vós, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e domine sobre ela. Então aqui nós vemos o 6 e o 7 sendo traçados para a gente com palavras poéticas. Por quê? Tinha o intuito de causar grande impacto nos seus ouvintes posteriores, para que realmente isso ficasse marcado no ser de cada um deles. Verso 8. Do 8 ao 10, nós vamos ver a segunda ocorrência do conceito de aliança que o Senhor tem com a humanidade. Só que essa aliança de agora, ela vai assegurar a vida dos animais de todas as espécies. Por quê? No dilúvio foram poupados alguns animais. Aqui não, o Senhor promete que vai livrar o homem dessa condenação novamente através da água. Então declarou Deus a Noé e seus filhos que estavam com ele: eis que estabeleço minha aliança. Essa aliança da parte de Deus, ela é eterna. Quando Deus ele estabelece a sua aliança com o homem pode quebrar ela. Deus jamais. Eu estabeleço convosco e com os vossos descendentes depois de você. E com todos os seres vivos que estão com vocês. Aves, animais, todas as feras, todas as criaturas que saíram da arca com você. Todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com você. Tudo que existe nunca mais será destruído pelas águas do dilúvio. Não haverá mais outro dilúvio para devastar a terra. Essa promessa do Senhor aqui é um dilúvio universal que mataria tudo novamente. Então pode acontecer da gente ver algumas enchentes, chuvas em excesso, subir de lagos, de cachoeiras e que destrua alguma localidade, mas é minúscula diante de toda a grandeza da terra. O Senhor nunca mais faria isso com o seu povo. 12. E Deus afirmou: eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós. Todos os seres vivos que estão convosco, todas as gerações futuras. Colocarei o meu arco. Opa, não tem nome arco-íris aqui não? Na sua Bíblia tem? Na minha só tem arco, tá? Colocarei o meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal fulgurante da aliança entre mim e a terra. Verso 14. Quando eu reunir nas nuvens sobre a terra, o arco vai surgir por entre as nuvens. Eu me lembrarei da aliança que fiz entre mim e vocês, e todos os seres vivos de toda a carne, e as águas nunca mais tornarão um dilúvio para destruir toda a forma de vida. Esse arco é um sinal da promessa de Deus que nunca mais haveria dilúvio. Por que eu falei que na minha Bíblia só tem o nome arco? A gente pode encontrar em algumas traduções arco da aliança, arco celeste, arco de Deus, até mesmo arco do triunfo. Posteriormente, com a introdução de mitologia, de deuses pagãos na história da humanidade, que foi colocado o nome de Íris junto ao arco. Por quê? Íris era a deusa egípcia, deusa com D minúsculo, quer dizer o quê? Invenção de homens, sem poderio nenhum. O apóstolo Paulo ele fala pra gente que os deuses nada mais são do que demônios. Essa é a palavra que o próprio apóstolo Paulo dá. Então, essa deusa egípcia, segundo a mitologia, ela fazia uma ligação entre a terra e o céu. Era mensageira dos deuses para com os homens. Então, quando ela passava, acontecia esse arco-íris. Então, é uma forma, desde sempre, de Satanás tentar descaracterizar a potentosa mão de Deus na natureza, a sua criação. Como nós vemos nos dias de hoje, né? Da mesma forma, a comunidade LGBTQI, WSTUVXZ, que tem tanta nomenclatura que eu nem sei mais, eles usam
um tipo de arco, que a gente não fala que é o arco do Senhor, porque, pela misericórdia de Deus, as cores do arco que o Senhor nos permitiu ter como aliança dele com a humanidade possuem 7 cores: vermelha, laranja, amarela, verde, um tom de azul, um tom de anil e um tom de violeta. São 7 cores que representam pra gente, cristãos, conhecedores da Bíblia, o número da perfeição, da completude de Deus. Já o arco, que a gente pode chamar de arco-íris, que é representante da bandeira dos gays, lésbicas, trans e por aí vai, afins afora, ela possui apenas 6 cores. E também dentro das Sagradas Escrituras nós vemos o 6 como número de homem. O homem foi criado no 6º dia, existiam 6 degraus do chão até a base do topo de Salomão quando ele estava tomado por vaidade. O número da besta, que envolve todo um sistema de domínio de Satanás sobre a humanidade, é 666. Então nós vemos o número de homem, o número da maldade, da corrupção por trás do número 6. Eles não conseguiram quebrar essa perfeição de Deus. Por mais que Satanás tente, nós sabemos que ele jamais vai conseguir. Verso 16. Quando o arco estiver na nuvem, eu verei e me lembrarei da aliança eterna que há entre Deus e os seres vivos, de toda a espécie que vive sobre a face da terra. 17. E concluiu: asseverou Deus a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleceu entre mim e toda a forma de vida que existe na face da terra. Não só as pessoas da terra veriam e se lembrariam de Deus, do seu pacto com toda a humanidade, mas também o próprio Deus se lembraria. Verso 18. A caminhada de Noé e os seus filhos. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Vamos ler o 19 também. Esses 3 foram filhos de Noé e a partir deles se fez o povoamento de toda a humanidade. É interessante a gente ver que aqui no 18 já é reforçado pra gente que tinha um membro a mais nessa família. Eles ficaram aproximadamente 1 ano dentro da arca, não tinha muita coisa para fazer, era um povo que tinha ordem para crescer e multiplicar, então era a coisa mais natural do mundo os filhos de Noé já terem filhos. Então aqui já é informado pra gente, tá? Uma informação extremamente importante, que Cã é o pai de Canaã, ou seja, Canaã já tinha tido um filho. Canaã, posteriormente, ele se torna o nome de uma localidade, onde a gente vai ler lá em Deuteronômio, os israelitas entrariam nela para poder sobressair, sobrepujar o povo daquela localidade e tomar a terra que era dada a eles por herança. E além da gente conhecer o nome desse filho de Cã aí, a gente vai ver uma história de vergonha que é contada posteriormente, de como um ato pecaminoso, um ato vergonhoso e de erro pode afetar gerações e gerações. O verso 20 fala pra gente assim: Noé era cultivador, algumas traduções trazem agricultor, e foi o primeiro a plantar uma vinha. É interessante a gente saber que a videira, ela é de origem armênia, aonde a arca, ela pousou lá no Monte Ararat. Então, assim, tudo faz sentido, a arqueologia, a agricultura, os achados, tudo coopera para a veracidade da Bíblia Sagrada. Aí o texto continua falando pra gente que Noé embriagou-se e ficou dentro da sua tenda. A gente consegue compreender a importância de se abster, de ficar bêbado, de se embriagar, já nos primeiros relatos da história. Porque quando a pessoa ela consome álcool em excesso ou qualquer outro tipo de droga, ela anula o seu senso crítico, a possibilidade do Senhor ter o controle da sua vida, né? Deus, ele é um cavalheiro, ele não chuta a porta e tem o domínio da sua vida. Ele bate gentilmente, você abre a porta e permite que ele entre. Mas quando a sua mente, o seu intelecto está tomado por algum entorpecente, você perde o seu próprio controle, permitindo assim que portas sejam abertas para que o inimigo exerça esse domínio e esse controle sobre a sua vida. Dentro das Sagradas Escrituras nós temos diversos exemplos, não somente de consumir com moderação, mas de literalmente não consumir álcool de tipo nenhum. Por exemplo, os nazireus, que a Bíblia fala pra gente em número 6, que eles eram consagrados desde o nascimento para o serviço do Senhor, eles não poderiam beber.
Da mesma forma, os sacerdotes, quando eles estavam em serviço, no ano de serviço deles, eles não poderiam beber. Levítico fala isso pra gente. Os governantes que eram responsáveis por tomadas de decisão, lá em Provérbios 31, fala também que eles não poderiam beber. Eram proibidos de beber vinho porque ele interfere na sensatez, no domínio, no controle das pessoas. E as pessoas na Bíblia que relata que elas bebiam, não se permitiam ficar bêbadas, perder o controle da situação. Então a gente percebe aqui o mal que o embriagar ele pode causar em uma determinada situação que causa um prejuízo histórico. Aí o verso 22 ele fala pra gente assim: Cã, pai de Canaã, mais uma vez ressalta o filho dele, né? Notou que seu pai estava nu e foi contar aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Olha, o texto ele não deixa claro qual foi essa grande ofensa que Cã fez ao seu pai. Tá? Mas quando a gente estuda o original hebraico, a gente tem que examinar bastante as escrituras e compreende que existem escritos na mesma proporção desse daqui que mostram que descobrir a nudez, fala que ele notou que seu pai estava nu. O original descobriu a nudez do seu pai, ele se refere a ter relações sexuais com. E nós temos diversas referências bíblicas que mostram esse, né? Descobrir a nudez literalmente fazer sexo. E se a gente for levar ao pé da letra o que está falando aqui, a situação é seríssima, ela não é pouco séria. Então pode ser, né, dentro das Sagradas Escrituras, existem diversos teólogos que compactuam dessa linha de interpretação, que por causa dessa seriedade que houve esse rompimento no relacionamento de Noé com seu filho Cão. Porque se fosse simplesmente ele ver o pai caçoar do pai, não teria motivo para vir uma maldição tão grande sobre a vida dele. O verso 23 fala assim: Então Sem e Jafé tomaram uma capa, levantaram sobre os próprios ombros, olha a honra e o respeito que eles tiveram com a vida do pai, tá? E andando de costas para não verem a nudez do pai, o cobriram. Quando Noé acordou de sua embriaguez, soube do que Cã, seu filho mais jovem, havia feito. Vamos ler o 25. Então esbravejou Noé: Maldito seja Canaã. A maldição aqui não vai simplesmente sobre o pai, tá? Vai sobre o filho, o neto de Noé. Que ele seja escravo de escravos para sempre dos seus irmãos. Então os 3 filhos de Noé tinham sido abençoados por Deus no verso 1 do capítulo 9. Só que Noé, quando soube desse ocorrido, amaldiçoou todos os seus descendentes da linhagem de Cã. Algumas pessoas acreditam que esse versículo especificamente aqui, ele justifica a escravidão dos africanos. Só que é mais abrangente do que isso, né? Porque a escravidão ela está impermeada nos povos de todas as etnias, de todas as culturas. Nós vemos, por exemplo, na era egípcia, que quando uma pessoa não pagava uma dívida, ela podia pegar o outro como propriedade. Às vezes, uma pessoa mais intelectual, ela era tomada como escrava para servir de professor dos filhos. Então, essa da escravatura, ela não compactua com o relato histórico. Porém, uma outra interpretação que a gente acredita nela por base bíblica, a gente vê o quê? Que os povos cananeus, eles eram descendentes diretos de Canaã. E era um povo que foi subjugado pelo povo judeu, pelos povos hebraicos, que são descendentes de Sem. Então, quando eles suprimem essa genealogia, esses cananeus, nós vemos sim uma parte dessa maldição sobre Canaã sendo cumprida ali, que eles se tornaram escravos dos descendentes de Sem. A gente vai ler isso também em Deuteronômio, quando o povo hebreu, o povo judeu, é encorajado a entrar em Canaã, tomar aquela terra como possessão, porque por promessa era dada a eles. E falando, né, essa palavra de colocar eles para cima, colocar eles para frente, que eles podiam ter certeza da vitória contra o povo cananeu, porque era algo profético para a vida deles. E acrescentou, verso 26, Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Aqui nós estamos falando dos povos israelitas, de Éber, de Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, as descendências diretas do povo de Israel. E seja Canaã o seu escravo. 27. Que Deus amplie o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã o seu escravo. Nós vemos o verso 26 e o 27 sendo usado como forma de poesia para trazer uma ênfase a essa palavra de bênção sobre Jafé e sobre Sem. Verso 28.
Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Toda a duração da vida de Noé foi de 950 anos, depois morreu. Então Noé morre com 950 anos, viveu quase um milênio. Só ele e sua família viveram em duas eras, em dois mundos diferentes, antes do dilúvio e pós-dilúvio. Noé, com sua longa vida, com certeza teve a oportunidade de transmitir aos seus muitos descendentes a dramática história que viveu com sua família. Nós sabemos que pessoas de diversos lugares no mundo, diversas culturas diferentes, conheceram sim a história de uma grande enchente que devastou todo mundo e sobreviveu apenas um homem com sua família. Por mais que esses relatos eles tenham uma ou outra diferença nos seus contos, nós sabemos que a base, o ponto central é o mesmo, a veracidade da Bíblia Sagrada.